Olá! Também. Ô, Glória! Aleluia, Nossa, que bênção! Glória a Deus! primeira vez. Jesus é bom. Deixa eu pôr um filtro aqui para ver a minha cara. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos mandar então aí, vamos convidar. Será que foi. Talvez é o tempo, né? Hoje não tá chovendo na internet, talvez tá melhor. Exatamente. É, mandar aqui para as meninas. Vou mandar pra alguém aqui também. Fê. Mandei aqui, né, para algumas pessoas. Tia Fia entrou lá no, Tia Fia entrou lá no meu Instagram e perguntou assim: já começou? Ué, por quê? Não sei. Ela, não sei onde que ela tá perguntando. Mostrou aqui pra mim que ela perguntou. Aí eu mandei pra ela aqui, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Entendi. Ontem. Ontem eu te mandei a. Ei, Fernanda. Bom Bom dia. dia. Ontem eu te mandei a live. Você conseguiu? Apareceu pra você aceitar? Ou não? Sim. Ei, Fê, Dá pra bom ver a dia. primeira live? Então, eu não sei se foi pro meu perfil, Depois você vê, porque eu tentei fazer de uma outra forma pra ver se dá. mas apareceu o pedido. Ah, é? Uhum. Então, Aí tá. eu até esqueci de olhar. Agora eu não sei da live que também eu acabei, a que eu abri no meu, acho que foi de ontem. Acho que foi de ontem. Não sei, só sei me Fê, que eu não achei a live no feed, não. Sério? Será que não ficou E- salvo? Não, e a Liliane tá lá comentando e tudo. Aí eu vejo, mas não sei onde tá. Depois vai lá nos seus arquivos. Aí deve estar lá. Hum, entendi, Depois você tenta ver. E entendi. aí, Fê, tá tudo bem? E o bebê? Tá tão gostoso, né? Ele. Fofuxo. Ele é lindo, gente, que bebê lindo. Muito delícia. Esse veio caprichado na beleza. Hoje a internet tá boa, hein? Olha lá, tá uma gostosinha. Tá uma bolinha, né? Muito lindo. Igual a mãe. A mãe tá fitness. A mãe tá esbelta. Nem parece que teve neném, a mãe. Né? Tem tempo que eu não vejo ela. Ai, ai. Tia Fia deve estar perdida, então, eu acho, hein? Você mandou o convite pra ela? Mandei. Quer dizer, deixa eu ver se eu mandei. Acho que eu mandei, sim. Toma posse aí, Fê. Ô, Fê, deixa eu te fazer uma pergunta. No meu no Instagram, por exemplo, quando a minha irmã entra, me chama, mostra pra mim lá no meu particular que tá ao vivo ou não? Você tem que entrar no da Michelle. Fala aí pra mim. Ou dá pra ver nas duas, que tá ao vivo. A gente tá aqui, meu filho, apanhando.
Ei, Lucimar. Bom dia, amor. Bom dia. Ó, Samanta. Samanta entrou também. Bom dia. Bom dia, Sami. Aí, ó, a Fê falou bem que só aparece no seu mesmo, irmã. Não sei então, irmã. Vamos Vamos que que vamos. vamos, Simone. É isso aí. Animação total, hein? Ô, Glória. Bom dia, amor. Bom dia. Ó, eu falei com a minha irmã ontem que a gente tá fazendo aqui é o Todd. É o Todd de Jesus. Estamos só mexendo as palavras, assim, ó, na palavra dele, pra gente tomar. Ô, Glória. A Virgínia entrou. Bom dia, tia. Vamos começar ou vai esperar mais um pouco? Vamos conversar, né? Então tá, né? Vamos começar para mais um dia aí Jornada. dessa jornada de sabedoria, né? E como a gente tem aprendido, né? Temos aprendido muito, né? Não só vocês que estão aí, né? Vendo, né? Mas nós aqui também, como que é poderoso, assim. Como que, na verdade, eu acho que a gente acaba aprendendo mais do que quando a gente só ouve, né? Porque é uma coisa incrível mesmo, como que o Senhor é bom, né? E aprender com ele, né? Nada melhor do que realmente tomarmos novas atitudes, né? Porque somente a partir de novas atitudes vamos ter novos resultados, né? Vamos conquistar uma nova vida, né? Então, a mudança de hábito, na verdade, realmente é a melhor forma de mudar o nosso destino, né? A partir do momento que nós decidimos realmente tomar uma posição e uma mudança, realmente vamos acessar coisas que a gente nem imagina, né? E são pequenas atitudes mesmo, né? Porque se a gente observar assim na natureza, né? A semente ela é tão pequena, né? Mas quando ela é depositada no lugar certo, olha como que ela gera uma árvore linda, né? Então são pequenas coisinhas que a gente vai aplicando na nossa vida, que lá na frente vamos ter resultados, vamos conquistar coisas que nem imaginamos, a partir de uma decisão que foi tão pequenininha, né? Então, que realmente assim, a gente só vai conseguir novos resultados, na verdade, se nós tivermos uma nova postura, né? E Provérbios nos ensina isso, né? Ele nos ensina esses dois tipos de conduta, né? Esses dois tipos de caminho, né? Então tem um caminho onde você só vai ter como acessar, né? Uma postura, né? As verdades do reino, se você começar a dar ouvido, né? Aquilo que o Senhor tem a instruir, começar a aplicar essas instruções, aí sim você vai acessar as coisas do reino. E tem o outro caminho, né? Que ele Flavinha. também nos instrui. Aí, a Ei, meu Flavinha hoje amor! na nossa live. Bom Ó, que dia, privilégio, hein? né, menina? Pois é, tô aqui tensa, tá? Mas estamos indo, estamos rompendo. Muita atenção. Tá me ligando agora. Então, o Provérbios ele nos ensina realmente, né? O poder realmente da nossa decisão em escolher o caminho, né? Porque é o poder da escolha, né? O poder da escolha de realmente escolhermos realmente um caminho, aquilo que nós queremos viver. E o Senhor nos dá essa oportunidade, né? De realmente acessar e escolher o caminho dele, né? Para que nós possamos viver, né? Tudo aquilo que ele tem para cada um de nós, né? É verdade. Então, isso é poderoso demais, né? A Então é Lília, isso. aí, ó. Ei, Amara. Isso Bom, aí, Flávio. Estamos plantando sementes. São pequenas atitudes todo dia a gente está plantando. A gente nem imagina o que vai virar, né? Mas
foi é aquilo, né? O poder da decisão, realmente, de se posicionar, né? E é assim na nossa vida também, né? Em tudo. São em pequenas mudanças mesmo, são pequenos, são micros resultados realmente, pequenas mudanças na nossa vida. Vamos supor, eu não grito, eu grito, eu não quero gritar. Então, são uma pequena atitude. Você vai começar a se policiar, vai falar assim, Senhor, eu não quero isso. São coisinhas pequenas mesmo, né? Eu murmuro demais, vou fechar minha boca para não murmurar. Vai ser só gratidão. Então, assim você vai semeando realmente, né? Pequenas coisinhas, pequenas sementes, né? Para que lá na frente você desfrute uma vida abundante, Amém. Aí a né? tia Fia falou assim que ela já está preparando o solo dela aí, ó, É Glória. isso aí. Prepara o solo realmente, deixa o Senhor mexer, né? Deixa o Senhor, porque Mexer na quando a gente vai terra. preparar para plantar, na verdade, quando a gente, né, se você olhar, né, a natureza, quando as pessoas vão começar a preparar para fazer uma semeadura, é necessário mexer o solo, ó. Tem que mexer, 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 para que a terra Janete, seja fofa. aí, irmã, Janete também na nossa live. Ei, Bom dia, irmã. Janete! Deus abençoe, amor. Então, todos nós estamos aqui, ó. Deixa o Senhor mexer nesse solo, nessa terra, né? Para que nossa terra seja fofa e venha receber a boa semente dele, né? Porque é engraçado que o Senhor precisa somente de duas coisas. Ó, a boa semente, né? É a dele, né? A semente. E uma terra fértil. A junção dessas duas coisas, vai virar uma plantação linda, né? Então, que nós possamos ser esse solo realmente, essa terra fértil, para que realmente tudo aquilo que o Senhor tem para nós possamos tomar posse e começar através das nossas atitudes, ter uma nova postura, né? E todos Amém. possam desfrutar disso, né? Então, deixa eu passar para minha irmã, né? Porque hoje a palavra está com ela. Já estou falando na frente. Nada, meu filho. É com nós. É com Vamos nós. orar então para começar? É você que ora, irmã, ou eu? Pode Eu nem orar, sei. pode orar. Então tá, Pai, obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui juntas. Realmente estamos em uma mesa com o Senhor, onde o Senhor possa repartir o pão da sua presença e trazer para nós, Senhor, revelações, aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. O Senhor nos fez de forma única e existe propósito estabelecido para cada uma de nós, Pai. Então, que o Senhor venha estar, Senhor, falando de forma especial em cada coração aqui, que nós juntas aqui possamos realmente acessar as verdades do reino e que as nossas atitudes, que nós possamos decidir realmente trilhar este caminho do Senhor e que nós possamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós a partir de um posicionamento nosso, na nossa casa, né, e na nossa vida também, com o Senhor, Pai, que sabemos, Senhor, o poder da nossa escolha, o poder da nossa decisão, e nós estamos aqui hoje decidindo realmente ouvir o Senhor. Então, Espírito Santo, esteja à vontade no nosso meio. O Senhor vem estar usando, Senhor, aqui poderosamente, vem estar falando no nosso coração. Tua palavra por si só já fala, Pai. Então, no nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Nos conduza nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Então vamos ler hoje Provérbios 6. Né? Hoje estamos aqui no sexto dia. Ô, glória. Hoje a internet Jesus, tá tudo bem, né, gente? Tá, glória a Deus. tá dando para ouvir direitinho, porque ontem foi difícil, né, a internet, né, a live travando toda hora. Hoje, fala isso, tá tudo certo. Graças a Deus, né? E nós duas estamos se vendo, né, hoje, né? Glória a Deus. Então vamos lá, né? Diz assim, na minha versão da minha Bíblia: advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Vocês, né, que puderem, quiserem acompanhar na Bíblia de vocês também, é bem interessante, né? Que aí vamos lendo juntas, né? E para a gente estar mergulhando nessa palavra. Então, diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro,
Se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Então, aqui nós já conseguimos entender a importância da gente não se precipitar, né? O Senhor, ele sempre tem esse cuidado conosco, né? Porque o nosso impulso, muitas das vezes, nos faz entrar em embaraços, em problemas, né? Em dificuldades, e acaba nos prejudicando. Então, quando ele já está nos orientando aqui numa prática, a gente não ficar por fiador do nosso companheiro. Então, não assuma, né, alguma situação no sentido que o fiador, o significado do fiador realmente é você assumir um compromisso, né, com a pessoa, independente se ela vai arcar com a dívida ou não. Então, você já está ali assumindo um compromisso com ela. Então, esse fiador, né, que o Senhor ele traz esse ensino para a gente, já tendo esse cuidado com aquilo que a gente está se aliançando com a pessoa. Né? Então, se deixa a mão ao estranho, enredaste. Então, ou seja, já está nos mostrando que vamos errar com isso. Porque quantas de nós, muitas das vezes, né, falamos alguma coisa que vamos ajudar alguém, aí daqui a pouco a gente vê que a gente não vai conseguir ajudar, e ali a gente já entra já numa situação, fala assim, meu Deus, por que eu não falei que eu não ia conseguir? Né? Como exemplo, né, talvez tem pessoas que pede dinheiro emprestado, ou pede alguma coisa que você não tem para emprestar, daqui a pouco você acaba tentando com medo de falar não, e aí você acaba, né, se afiando junto com essa pessoa por medo de falar não, e aí você, nisso, você acaba se embaraçando, porque você não conseguiu falar não. Né? Então, o não também, a gente tem que. O pastor Nório falava muito isso, né? Eu lembro uma vez que ele explicou muito sobre isso, né? Que quando pessoas vinham pedir cheque para ele emprestado, e aí ele falou bem assim: olha, eu tenho para o meu uso, para te emprestar eu não vou ter. Por quê? Porque para emprestar é quando você tem como arcar com aquilo. Exemplo, pode ser que surjam situações que a pessoa não vai conseguir, né? Depois arcar com aquela situação. Então, ou seja, você vai ter como, né, assumir essa responsabilidade, ou você realmente está contando com isso, né? Então, quando o Senhor ele nos policia nessa questão, se você tem abundância, fala assim, ó, não vai me fazer falta, amém. Se você tiver para abençoar, amém. Agora, se você se envolver e sabendo que você não vai ter como arcar, você está entrando realmente num embaraço. Então, o Senhor já fala, ó, enredaste com as palavras da tua boca. Então, prendeste-te com as palavras da tua boca. Então, ou seja, a gente acaba ficando preso, né, com a situação. Então, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te. Então, ou seja, quando, infelizmente, talvez, né, no nosso decorrer da nossa vida, a gente acabou agindo assim, porque a gente não sabia, né, talvez a gente já entrou por esse caminho precipitada, né, muitas das vezes igual também uma situação assim, e o dinheiro, ele é uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Quantas pessoas também estão se endividando, né, para manter, né, um status, né? Então, ou seja, aonde que a gente começa a talvez pegar dinheiro emprestado com alguém, ou começa a pegar dinheiro emprestado com o banco, que a gente quer realmente, talvez, fazer situações, né, na nossa vida para crescer, e a gente começa, lógico que é muito bom sonhar, é muito bom ter objetivos, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Senhor não se escarnece por causa de nós. Então, a gente precisa... a Bíblia também diz que aquele que planeja o amanhã... Não, como que é a palavra? Aquele que acaba confiando no amanhã, isso vem de uma influência maligna, né? No sentido assim, que a gente precisa estar de acordo com o que o Senhor nos ensina. Então, por quê? Porque o Senhor ele não quer que a gente erra, né? Então, essa área, né, financeira, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, ou seja, um carro talvez financiado, que a gente acaba
fazendo sem ter condições, eu vou fazer pela fé. Daqui a pouco você entra no embaraço e a dívida começa a aumentar cada vez mais e você não consegue sair dessa dívida. Então, ou seja, a gente tem que estar sempre se freando e buscando mesmo a instrução de Deus. Né? Porque o Senhor, Ele não quer que a gente entre por caminhos que vai trazer uma consequência ruim. Mas se caso a gente já entrou, né, que muitas das vezes a gente acaba entrando mesmo como ser humano e errando, aí ele diz, né, agora, filho meu, livra-te. Então, ou seja, ele quer que nós agora se livramos dessa situação. Né? Então, se organiza, se responsabiliza com a situação e agora vai atrás e tenta se resolver, porque a nossa vida precisa estar sendo direcionada e organizada por ele. Né? Então, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Então, quando nós já entramos nessas situações, a gente já acaba o quê? Se envolvendo e já caindo, né, diante de embaraços. Então, aí ele diz, já caíste nas mãos do teu companheiro, agora vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Então, ou seja, se alguma situação que a gente já entrou, se envolveu, se embaraçou, ou seja, agora, se a gente ainda deu uma palavra a uma pessoa, a gente não vai conseguir arcar com aquele compromisso que nós demos, né, daquilo que nós falamos. Então, seja sincero, seja verdadeiro. Vai lá e tenta resolver da melhor maneira possível, até resolver. Né? Então, ele sempre vai buscar o ensino para a gente resolver. Então, aonde que a gente traz para nós a responsabilidade. Né? Então, não des sono aos teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como ave da mão do passarinheiro. Então, ou seja, a gazela, ela realmente é um animal que corre, tipo assim, de uma maneira assim, né, tremenda, veloz. Né? Então, livra dessa situação, sai disso, sai desse embaraço, se resolva, se posiciona. Então, é muito importante, irmãs, você vê que a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Né? Então, tem coisas que a gente entra mesmo em caminhos que traz uma consequência para nós, e é muito bom quando nós reconhecemos, que é onde que o Senhor ele fala que ele jamais ele despreza um coração arrependido. Né? Então, igual a gente falou até ontem, né? Porque diante do Senhor Jesus, a gente tem uma segunda chance de fazer diferente. Né? Então, por isso que ele nos ensina, porque já estamos nesse caminho torto, nesse caminho de embaraço, de a gente vai se endividando e o nosso impulso vai indo, a gente vai totalmente desenfreado, né? Vai vivendo totalmente assim, né? Do que a gente sente, daquilo que a gente quer, e a gente vai indo, a gente não consegue analisar as consequências. E aí, quando a gente se depara, talvez, realmente com situações que a gente acorda e fala assim, meu Deus, e agora? Por onde agora eu começo a organizar? Mas o Senhor sempre tem uma organização para nós, quando nós queremos, né, e assumimos essa responsabilidade. Então, a responsabilidade é nossa, de se posicionar e falar, Senhor, estou toda embaraçada, mas como ele está dizendo aqui, agora que ele vai, se livra, se organiza aí. Então, o Senhor, ele não se escarnece por causa de nós, então a gente precisa realmente estar sempre buscando em sinceridade com o Senhor, porque como ele, né, nos deu o livre-arbítrio, então por isso que precisa do nosso querer para se organizar. Então o próprio Deus ele vai tendo acesso às nossas atitudes para a gente se organizar realmente. Então no versículo 6, diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e ser sábio. E aqui o Senhor, ele quer trazer para nós, ele está nos comparando, né? Ele traz para a gente aprender a lição das formigas. Né? E a formiga, ela traz um grande ensinamento para nós. Aí eu fui pesquisar sobre as formigas, né? Aí diz assim, ó, as formigas são animais persistentes e resilientes. Elas enfrentam desafios diários, como encontrar alimentos, construir, defender seus ninhos e nunca desiste de suas tarefas. Precisamos aprender a importância de sermos persistentes em buscar os nossos sonhos, né, a organizar a nossa vida. Então, ou seja, a formiga, ela sempre está ali cuidando do seu ninho, né? Então, ela está sempre trazendo alimento, ela não deixa esperar o dia mal, né? Ela está sempre trabalhando, né? Então, a gente aprende muito com a formiga. Então, o Senhor, ele nos compara para a gente, ele traz esse ensinamento para a gente realmente trazer um entendimento
né, do animal, né, da formiga, para a gente começar a analisar realmente como nós estamos vivendo. Né? Então, isso que é muito maravilhoso com Jesus, porque como que ele nos deu essa capacidade da inteligência para a gente conseguir analisar mesmo os nossos passos, né? Então, e aí nos diz assim, ó, no versículo, né, no versículo 6 ainda, olha para os caminhos e ser sábio. Então, o que é uma pessoa que o Senhor diz assim, ó, e ser sábio? O Senhor quer que nós buscamos a atitude de sabedoria. Então, o que é ser sábio? É interessante. Ser sábio é uma pessoa que assume as suas responsabilidades e pelas não culpa os outros pelas próprias inadequações, problemas ou sofrimentos, fazendo o que tem que ser feito, sem serem tomados pelas suas emoções. Então, olha a importância da gente trazer para nós a nossa responsabilidade, porque assim, tem coisas que estamos vivendo por consequências, né, de caminhos errados que nós entramos. Então, é muito bom a gente, diante do Senhor, ser sincero e buscar todos os dias se converter desses maus caminhos, desses maus hábitos, dessas atitudes que realmente não glorificam, né, nem a nossa vida, nem a do Senhor, para que a gente venha viver essa bondade dele e alcance essa sabedoria que ele tem para nós. Né? Então, assumir essa responsabilidade é muito importante. E eu, estudando essa lição, me trouxe até a memória o que quando eu e minha irmã, né, passamos a situação com a nossa mãe, né? Então, minha irmã estava com 13 anos, eu estava com 15 anos, e, e minha mãe, né, foi diagnosticada, né, com tumor na medula, e minha mãe ficou tetraplégica, né? Então, assim, nós duas, eu com 15, minha irmã com 13, e ali, assim, minha mãe que cuidava da gente com tanto amor, né, com tanto carinho, no sentido assim, que a gente era igual até uma árvore de Natal, né, porque a mamãe cuidava da gente, não deixava a gente fazer nada praticamente dentro de casa, sempre com aquela mãe, né, tipo assim, que gostava de fazer sempre tudo, e aí, de repente, nós duas tivemos que assumir a responsabilidade de cuidar da nossa mãe, né, então, ali a gente teve que assumir essa responsabilidade, não era culpa de ninguém, né? Era a nossa vida, era a nossa história, né? Então, assim, e a gente glorifica muito o Senhor, porque foi o próprio Senhor que nos deu a estrutura. A gente mesmo, muito jovens, a gente não ia conseguir sozinhas, mas o próprio Deus, ele cuidou de nós nesse tempo, né? E a gente ali, uma ajudando a outra, né? E tendo que dar banho, escovar dente, fazer comida, limpar a casa, e a gente muito nova, né? Então a gente hoje ia estudando, porque a gente estava na escola, e a gente hoje, nessa fase adulta, a gente olha para trás, a gente fala assim, meu Deus, como que é o próprio Senhor que cuidou de nós? Porque a gente mesmo, né, não tinha nem conhecimento ainda do Senhor ainda. Então, assim, e a gente assumiu a nossa responsabilidade. Então, ou seja, graças a Deus também a gente nunca, a gente acredita mesmo que foi o Senhor conosco, porque acabou não sendo pesado, né? Assim, a gente levava muito na brincadeira, no sentido assim, trouxe uma leveza, né, do próprio espírito, e parece que tá, tipo assim, passou até rápido nesse sentido, né? Porque a gente não sentiu a carga pesada, né? E sendo que a gente estava numa grande missão, né? De repente, né, se minha mãe cuidava, agora a gente que estava cuidando da nossa mãe. Então, ou seja, a gente ali que estava agora tendo, né, nossa mãe virou nossa filha, né? Então, e ali a gente começou uma grande jornada, né? Então, isso... E o processo da depressão da mamãe também. que minha mãe, né, ficou bem depressiva, aí eu ficava um pouco depressiva, né, que teve esse processo bem difícil também, né, que aí ela começou, né, ficar sempre... tinha aqueles altos e baixos, né, porque ela tinha a vida dela, estava sendo... construindo a profissão dela na época, né, sendo cabeleireira, tinha acabado de se formar e tudo. Então, ou seja, começou muitos conflitos nela. E a gente, nós duas ali tão novas, a gente tem que começar a agir, né, nessa grande missão. Então, a gente percebe que o Senhor, ele está conosco diante de alguns desafios, né? Então, a gente não precisa lançar
culpa no outro, né? Porque quando a gente se depara com algumas situações difíceis, a tendência nossa é culpar alguém, né? Então, ou seja, inclusive na época, minha mãe, né, diante de algumas dificuldades dela, ela começava a ficar tão chateada que parecia que a gente era culpada daquela situação que ela estava vivendo, né? Então, assim, gente, a gente não é culpada disso, né? A gente não tem culpa dessa situação, né? Então, ou seja, vamos tentar agora ajustar para a gente viver da melhor maneira possível. Então, tem coisas que realmente a gente não sabe, né, como se portar. Então, onde que a gente precisa buscar em Deus e trazer para nós a responsabilidade, falar, Senhor, o que eu posso fazer nessa situação? Né? Então, a gente precisa sempre buscar trazer para que a gente venha entender que o Senhor, ele quer sempre usar uma pessoa. Né? Então, até a palavra também diz, né? Aquele que crê, ele diz assim, ó, creia e será salvo tu e a tua casa. Então, a gente percebe muitas das vezes que o Senhor chama sempre um primeiro, aí a luz vai chegando na casa, né? Então, que nós que estamos aqui, né, buscando se aprofundar nessa palavra, nessa verdade, a gente possa cada vez mais trazer para nós a responsabilidade, né? Como o nosso marido também, que a gente falou ontem, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente não está vivendo tão bem na plenitude, porque o marido ainda não se posicionou com Deus, ou porque ele ainda não está buscando o jeito que a gente queria que ele buscasse, ou que ele não, ou talvez não jejua, não ora, sempre tem alguma coisa que a gente acha que ele ainda não está totalmente, né, naquilo que a gente idealizou. Então a gente precisa trazer para nós essa busca. O Senhor, ele sempre quer que um entenda. E quando esse que entendeu, você pode ter certeza, nós podemos ter certeza e um descanso, porque o Senhor vai tirar o seu olhar do outro. É incrível, porque a primeira mudança que o Senhor começa a trabalhar quando nós queremos mudança é você tirar o olhar do outro, né? Então ele começa a fazer nós olharmos para dentro, e aí a gente consegue ver tantas coisas que precisa se organizar aqui dentro. Né? Então, você não tem nem tempo para olhar para o outro. Né? O Senhor, ele começa esse processo mesmo, né, de transformação interna. Então, é isso que o Senhor fala, né, para a gente olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, ou seja, olha, analisa o seu caminho e busca essa sabedoria que é trazer essa responsabilidade. Porque nesse lugar aí, o próprio Deus, quando você assume a responsabilidade, ele vai começar a nos ensinar a tomar decisões sábias, né? Porque a gente vai estar o quê? Buscando sempre a direção dele para a gente não errar. Então, por isso que ele, né, sempre tem esses ensinos para nós, a qual não tendo superior, nem a qual não tendo, a gente está no versículo 7, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, ou seja, tem situações que a gente não se levanta, a gente não se posiciona, né? Então, ou seja, a gente fica nesse lugar. E realmente, se a gente ficar nesse lugar, a gente não vai mudar de ciclo, né? Então, a gente precisa se levantar e falar assim, porque realmente, situações novas vai surgir, a gente vai receber aquilo que a gente está semeando. A vida é uma plantação, como a gente começou a falar no início. Todas as nossas atitudes aqui na Terra são sementes. Tudo que você fala é semente, toda sua ação é uma semente. Então, não adianta a gente querer colher coisas que a gente nunca plantou, né? Então, essa plantação que o Senhor, ele quer que nós começamos a se levantar para plantar, é por quê? Porque a gente vai receber lá na frente, né? Então, a colheita vai chegar daquilo que nós estamos plantando, né? Então, quando nós não se posicionamos, né, de fazer o que é certo, aí é onde a gente vive num ciclo sem fim, no mesmo lugar, né, e a gente não recebe novidade, né? Então, quando o Senhor, ele diz que o preguiçoso, ele fica, aí ele diz, ó, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, vai ficar nesse lugar? Então se levanta, se posiciona, assume a responsabilidade, bora para cima. É igual tem pessoas, né, no sentido de emprego, né, que quer trabalhar, mas não manda um currículo, né, não corre atrás de nada. Aí, ou seja, você não vai receber nada, vai ficar nesse lugar, né? Porque ou tem pessoas que só ficam orando,
né, achando que vai cair do céu, não vai cair nada do céu. A gente precisa se levantar e correr atrás, né? Senão nada vai mudar, nada vai acontecer. Então é por isso que ele diz: quando te levantarás do teu sono? Né? Então a gente percebe que esse caminho, que não é o caminho de Deus, como que sempre quer nos envolver, né? Nesse lugar de preguiça, é um peso, é um cansaço. A gente percebe que esse caminho do mundo, ele é desgastante. Você, muitas das vezes, nós, né, muitas das vezes entramos nesse caminho, que já estamos, né, falar a verdade, já estamos nesse caminho, a gente vê como que ele é desgastante, ele é cansativo, ele te oprime, né? Então, com o caminho do Senhor Jesus, que a gente vai encontrando a leveza, encontrando o renovo, vai encontrando a força, aí a gente vai o quê? Tendo esse ânimo, né? Porque até a disposição vem do próprio Deus, né? Quantas vezes, né, nós acordamos e falamos assim, meu Deus, vontade de ficar dormindo, tipo assim, mas a gente tem que fazer o quê? Não, eu preciso me levantar, eu vou ficar nessa cama aqui, nesse lugar aqui, esse lugar vai só me oprimir. Não, em nome de Jesus, deixa eu me levantar, eu vou sair desse lugar, eu preciso agir, né? Então a gente precisa o quê? Não, e é incrível, quando a gente se levanta, automaticamente a força já começa a descer, né? Porque o Senhor está vendo o nosso esforço. Por isso que ele diz assim, ó, esforça-te, tem de bom ânimo. Então, ou seja, até para buscar o Senhor, é nesse sentido também. Porque a preguiça, muitas das vezes, quer nos dominar. Quer deixar, assim, nossa, o dia foi tão cansativo, né? Então, para orar, para ler a Bíblia, para a gente ter o nosso tempo com Deus, são tantos afazeres. E a força, né, das trevas, que não quer que a gente conheça a verdade, vai nos engolindo, né? E a gente não consegue se posicionar e fala assim, meu Deus, e a gente fica naquela moleza. Irmãs, é batalhas espirituais, realmente. Né? Então, a gente precisa, é por isso que o Senhor está falando. Até quando você vai ficar deitado nesse lugar aí? O Senhor quer que a gente se levanta, realmente se levanta e assume responsabilidades. É ação mesmo, é agir, é se levantar e se posicionar e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim realizar hoje? Né? Então, irmãs, é tão incrível isso, que até para limpar a casa eu percebo, é uma batalha. Eu fico assim, Jesus, tem misericórdia, tem hora que o dia parece que não rende, parece que a gente faz, o negócio não vai. Depois, Senhor, em nome de Jesus, já começo a orar aqui dentro de casa, repreendendo e tentando agir, se esforçando, porque são batalhas mesmo, que não quer deixar a gente, né, romper, né? Então, ou seja, a gente precisa todos os dias, né? Todos nós precisamos o quê? Levantar e fazer o que tem que ser feito. É a nossa responsabilidade. Se eu quiser ficar o dia inteiro deitado e não quiser fazer comida, não quiser lavar louça, não quiser fazer a minha parte que eu tenho que fazer, quem vai fazer para mim? Ninguém. Jesus não vai descer aqui e fazer para mim o que tem que se fazer. Né? E, assim, e outra, porque a tendência nossa é tentar o quê? Começar a reclamar. Nossa, mas essa casa, né? Eu todo dia lavo a vasilha. Ai, meu Deus do céu, que luta, que não sei o quê. E isso não vai mudar. É a nossa vida, é a nossa realidade. A gente tem que sair desse mundo de fantasia, muitas das vezes, que nós criamos. Né? Lógico que se você tem umas condições de você viver, né, tem pessoas que ali que te servem, mas independente. Até pessoas que nos servem, a gente também tem as nossas responsabilidades, né? Então, ou seja, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, né? Então, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza. Então, ou seja, nós não vamos avançar, né, no conhecimento, na maturidade que Deus tem em nós, porque isso acaba trazendo uma pobreza de espírito. A pessoa sempre, né, tipo assim, deixa sempre negativa, não tem ânimo de vida, não tem prazer na vida. Acaba essa situação te engolindo muitas das vezes, né? Então, olha para você ver como que nesse mundo que nós estamos, tem tudo isso. Né? Então, diante do Senhor, que nós estamos aprendendo aqui hoje, é o quê? Se levanta desse lugar, sai daí. Esse lugar não é para você, não. Mas quantas mulheres desanimadas, né, frustradas, e fica ali, e acaba sendo o quê? Um alimento. O diabo, ele não deixa você se levantar. E ele sempre quer trazer o quê? O pão da preguiça, do cansaço, do peso. Você não sabe, não entende por que você está tão, né, para baixo, um desânimo. Não, irmãs, em nome de Jesus, é escolha. Fala assim, não, eu não vou ficar nesse lugar aqui, não. Jesus, Pai, me ajuda aqui. Eu me levanto neste dia,
Ai, em nome de Jesus, já coloca um louvor, já começa a adorar Jesus, já começa, Senhor, me renova, me fortalece, porque a circunstância sempre quer deixar a gente o quê? Desanimado, deitado, prostradas, né? E como nós, muitas das vezes, nós mulheres, somos bombardeadas nas nossas emoções, a gente fica sendo o quê? Totalmente atacada nesse lugar. Então, não podemos deixar, não podemos dar lugar ao diabo, é se levantar, falar, Senhor, o Senhor me deu mais um dia, e eu vou viver as promessas que o Senhor tem para mim, eu vou viver, eu preciso realizar aquilo que precisa fazer. Ah, Pai, a pia está lotada de ouvido, é a minha missão mesmo, e glória a Deus, eu vou fazer tudo para o Senhor. E ali você vai lavando vasilha, vai se glorificando, daqui a pouco o renovo chega, daqui a pouco você está animada, você está fortalecida, daqui a pouco você fala, oh, glória, e aí pronto, o céu já desceu. Né? Então, ou seja, são missões que nós precisamos fazer. E não, tipo, ficar ali na murmuração, no lamento, ai meu Deus, essa vida, esse cansaço, esse peso, ai, é muito filho, ai, é muito não sei o quê. Não, não podemos entrar nessa armadilha que o diabo tem. Né? Então, nós mulheres posicionadas, mulheres que realmente queremos ser sábias, queremos acessar essa virtude do Senhor, é o que? Assumir a responsabilidade. Pai, glória a Deus, eu tenho uma família. Quantas mulheres orando para ter um marido, né, para realmente ter uma família, e quantos nós temos o privilégio de ter e estar nessa murmuração. Irmãs, o espírito da murmuração é terrível. Ele está sempre rodeando para a gente não desfrutar, para a gente não se deleitar, para a gente não viver as promessas de Deus. E quando nós nos posicionamos, é incrível. O próprio Deus começa a te conduzir, te empurrar mesmo para viver mais ainda as promessas dele, porque a Bíblia diz que a gente precisa prosseguir em conhecer o Senhor. Então, ou seja, tem um prosseguir, tem um caminhar, tem um andar, né? Então é todo dia. Então, não deixa esse sono, não deixa essa situação deixar você ficar deitado, de mãos atadas, sem, né, falar assim, meu Deus, não tenho ânimo para nada. Não, em nome de Jesus, se leva, Senhor, é na fraqueza que o Senhor me aperfeiçoa. Pai, em nome de Jesus, Pai, me fortalece nesse dia. Eu estou sem força, mas na pequena força eu me levanto. Eu não vou ficar deitada aqui, não. Eu não vou ficar deixando essa situação me dominar, não. Eu vou me levantar e eu sei, Pai, que aquilo que o Senhor tem para me realizar vai ser realizado. E ali a gente começa o quê? A assumir a nossa responsabilidade. Agir naquilo que tem que ser feito. Eu não tenho condições ainda de ter uma pessoa para me ajudar na casa, então é a minha responsabilidade. Bora fazer, tem que fazer, bora correr atrás. Senhor, eu estou cansada, é difícil, mas não tem problema, Pai. O Senhor me deu vida, me deu saúde, me deu duas mãos, me deu as pernas, para a gente o quê? Poder fazer. Irmãs, isso é tão incrível. Por quê? Que é uma influência das trevas. E o Senhor, ele diz que aquele que realmente antecipa, ele governa. Então, ó, pra você ver, o plano de Deus é que nós nos governamos. Governamos as nossas atitudes, nossos hábitos, a nossa maneira de viver. Analisa o nosso caminho. Analisa o seu caminho. Então, precisamos analisar o nosso caminho. Então, o governar é exatamente isso. E o Senhor quer trazer para nós uma gratidão mesmo. Por que muitas das vezes, só quando vamos diante de um hospital ou passamos por alguma situação difícil, de enfermidade, você fala assim, meu Deus, Pai, me perdoa. Misericórdia, Jesus, daria tudo para me estar bem novamente, para me estar lá na minha casa, limpando vasilha e fazendo as coisas. Então, ou seja, o Senhor quer que você governa isso, seja grato, antes de você passar por alguma situação dessa. Né? Então, quantas vezes a gente fica naquela murmuração com o marido, aquele negócio todo. Aí, se surge uma situação, nisso você acaba se separando. Daqui a pouco eu falo assim, meu Deus, agora eu estou sozinha. Misericórdia, Jesus. Aí começa a entrar um sofrimento. Então, ou seja, a gente precisa... Aí tem até um ditado, né? Tipo assim, só dá valor quando perde. Né? O ditado geralmente é assim, só dá valor quando perde. Não, mas o Senhor quer nos ensinar a dar valor antes. Então, ou seja, dar valor antes é você aprender a se governar e se alegrar realmente em tudo que o Senhor tem te proporcionado para viver. Você tem saúde, você tem vida, você realmente está saudável. Senhor, obrigado, eu não vou deixar nada me aprisionar neste lugar, não. É ingratidão. Não, Senhor, o Senhor me colocou de pé, eu quero viver. A gente passou aí por um Covid, aí a gente viu o tanto que o ar que nós respiramos é um presente de Deus. Porque até para respirar, você viu que era difícil. Né? Então, ou seja, que a gente nunca venha deixar essas situações, deixar nossas mãos atadas nesse lugar de opressão.
mas se levantar realmente, né, para a gente viver o que o Senhor tem para nós. Então, assim, ó, porque se a gente continua nesse lugar, aí no versículo 11 diz assim, ó, assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade, como um homem armado. Então, ou seja, e nesse lugar, as trevas, ela começa o quê? Trabalhar mais ainda. Igual tem pessoas, né, que saiu talvez de uma depressão. A depressão acaba sendo um ataque muito na mente, né? Então, e a Bíblia diz que Satanás ele sai, mas ele depois ele volta para analisar a terra, para ver se tá, realmente está tudo certinho ali. E se, não, se a casa estiver vazia, ele volta. Então, olha para você ver que são ensinos para nós, para a gente cuidar da nossa mente. Então, ou seja, o diabo ele não desiste, a gente está lutando contra as trevas aqui. Né? Então, o Senhor ele quer nos livrar dessas armadilhas das trevas, para a gente não ser aprisionados por essas obras das trevas. Né? Então, Jesus ele nos libertou dessas obras. Então, por isso que hoje nós estamos tendo esse acesso de conhecer uma verdade para a gente ser totalmente livres das obras das trevas. Então, é uma oportunidade de viver os planos de Deus. Né? Glória a Deus por isso. E Jesus ele pagou para a gente ser livre das obras do diabo. Então, ou seja, por isso que ele quer que nós nos posicionamos para viver o melhor de Deus. E é só quando nós nos levantamos e obedecemos e queremos, aí a gente começa a viver o sobrenatural de Deus para nós. Então, ou seja, mas o homem armado, que é o homem mau, que é Satanás, está aqui, tentando sempre o quê? Trazer essa pobreza, trazer essa insatisfação, trazer essa situação para a gente ficar o quê? Ali, de braços, né, cruzados, né, sendo oprimidas e sendo atacadas, e ali a gente vai ficando. Então, não pode, não podemos, né, se deixar ser levado por isso. Hoje conhecemos uma verdade, eu creio que todas que estão aqui estão buscando esse novo de Deus. Né? Então, a gente precisa o quê? Se levantar realmente. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade da boca. Irmãos, isso aqui é muito forte, muito forte. Por quê? Viciosos, olha para você ver, o homem vicioso é o quê? Um homem que pensamentos negativos. Né? Então, ou seja, que olha como que Satanás, a obra dele, isso é uma obra que ele tem, é a perversidade da boca. Por quê? A Bíblia diz que nós comeremos do fruto da nossa boca. Você reparou que todas as vezes que nós estamos numa insatisfação, a tendência nossa realmente é lançar palavras negativas? É muito, é muito mais fácil a gente reclamar, é muito mais fácil a gente lançar essas palavras negativas do que lançar as palavras boas, que vêm do próprio Deus, né, do bem. Então, isso são influência das trevas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós comeremos do fruto da nossa boca. Então, ou seja, ele nos influencia na nossa circunstância para a gente lançar palavras. E nisso que nós lançamos palavras, ele pega as nossas próprias palavras e faz a gente comer. Então, ou seja, tudo que nós lançamos, que são sementes, que volta a falar da semente, tudo que nós estamos falando, declarando, é o que nós vamos viver. Então, é por isso que o Senhor, ele não quer que nós venhamos ser influenciados por esse espírito das trevas para lançar palavras negativas, palavras que nos destroem. Então, olha a importância de governar as nossas emoções, fechar os nossos lábios e se dominar. Porque a Bíblia diz também que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Né? Então, o Senhor Jesus, ele quer nos ensinar a dominar, porque isso é o fruto do Espírito Santo. Então, a tendência nossa sempre é lançar palavras. Né? Então, ou seja, igual muitas das vezes, né, nós mulheres, falamos assim, meu Deus, eu preciso realmente falar, né? Porque a gente começa o quê? Se sentir mal mesmo, né? Então, aí, só que é nisso que a gente precisa tomar esse cuidado, porque aquilo que nós estamos semeando pode trazer vida, mas como pode trazer morte. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são realmente situações que acabam nos envolvendo para a gente lançar e comer daquilo que nós estamos falando. Então, ele, como ele está dizendo aqui no versículo, dá uma continuidade. Ele acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com dedos. Irmã, como que é a sua versão aí mesmo, que eu achei bem interessante, esse versículo 13?
que diz aí no versículo. Demonstram sua falsidade com um piscar de olhos, com um movimento do pé ou por sinais com os dedos. Né? Então, olha para você ver como que realmente eu acredito que todas as nossas atitudes, né, demonstra sinais, né? Então, ou seja, então é por isso que o Senhor ele quer sempre realmente trazer para nós esse conserto, né, para que as nossas atitudes venham revelar, né, a palavra dele, não as obras do diabo, né? Então, a perversidade no seu coração, no versículo 14. Aí, ó, todo tempo maquina mal, anda se semeando contendas. Olha como que o diabo ele trabalha. Isso é função dele. Olha quantas coisas ele vai lançando, né, para a gente entrar em contendas, em problemas, em dificuldade, até com o nosso marido, ou com um amigo, com alguém. Ele sempre está. O fruto do diabo é sempre isso, é confusão. É sempre problema nessas situações de conflitos. Né? Então, ele que trabalha por detrás disso. Por que ele trabalha, acaba. Se a gente entra nessas questões, como que nós cansamos? Gera tanto um desgaste, ou problemas realmente com família, parentes. Como que surgem situações nessas áreas? Ele sempre maquinando mal, sempre tentando trazer o que? Confusão no meio, trazendo o que? Inimizade, trazendo dificuldades, para a gente não viver em paz, em alegria um com os outros. Né? Então, ele que semeia esse tipo de contenda. Então, que nós não venhamos realmente entrar por esse caminho, como o Senhor disse, olhe para os seus caminhos, e ser sábio, lá no versículo 6. Então, ou seja, cuidado, anda prudente, que a gente começou lá no início também, a prudência, analisa onde que você está entrando, vai trazer problema, evita, não precisa você querer se defender, talvez muitas das vezes a gente quer realmente ter razão, quer falar, se freia, fala assim, Senhor, eu não vou me entrar nessa questão não, porque isso aí só vai me trazer desgaste, só me decepcionar mais. Então, eu me freio, deixo o Senhor me defender, deixo o Senhor me conduzir. E aí, lá na frente, a gente tem uma consequência do fruto de Deus, porque o próprio Deus começa o quê? Nos ensinar a ter esse controle, né, com as nossas vidas. Então, essas contendas, vem tudo, né, das obras do inferno. Por quê? Pela que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Então, ou seja, olha como que ele trabalha, né, em armadilhas, né, em situações que nós não estamos esperando. São situações que, de repente, surge um problema e a situação começa a gerar, que começa a roubar a nossa paz. Então, ou seja, o Senhor, ele sempre traz para nós, irmã, sempre, é um equilíbrio tremendo da parte de Deus para nós, para a gente andar nessa terra. Né? Então, quando a gente começa a buscar esse ensinamento de Deus, a gente vai entendendo como que Deus quer nos ensinar a se governar. Né? Então, aí agora, a gente vai ler no versículo 16, que diz assim, ó, estas 6 coisas aborrece o Senhor. Então, ó, você vê como que o Senhor ele tem um caminho, sempre nos corrigindo. Então, aquele que aceita a correção dele, é onde que a gente começa a ser moldado por ele. Então, essas coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Então, isso o Senhor, ele não se agrada de jeito nenhum. Se nós queremos agradar o coração de Deus, aí é onde que a gente precisa estar atento a isso. No versículo 17, diz assim, ó, olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que prefere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, ou seja, olha como que é perigoso, né, a gente se sentir superior aos outros, a gente mentir a respeito de alguém para se sentir por cima, a gente, né, queira estar sempre por cima. Isso é o olhar altivo, né, a língua mentirosa.
Então, ou seja, o coração que fica imaginando coisa mal, né? Onde que a nossa mente começa a ser bombardeada, imaginando um monte de coisa a respeito do irmão, de uma pessoa. A gente sempre está, tipo assim, suspeitando da pessoa, a gente não consegue se relacionar com transparência, a gente está sempre imaginando algo ruim da pessoa. Isso é o que pensamentos negativos a respeito de alguém. Então, os pés que se apressam para correr para o mal. E aí, a última, que é o que ele abomina, é a testemunha falsa, que prefere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, olha para você ver como que é perigoso a gente se vigiar naquilo que a gente está falando. Porque vai edificar, vai trazer amizade, vai cooperar para a união. Se não vai, melhor ficar de boca calada. Né? Então, ou seja, é onde que a gente precisa se vigiar muito, porque isso aí, o que semeia contendas, o Senhor abomina. Então, ou seja, o Senhor, lembra que a gente começou a falar no início do temor? O Senhor está nos vendo, então a gente precisa se observar sempre as nossas atitudes. Então, vou tentar correr aqui, que eu acho que já estou, nossa, aí, faltando 5 minutos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, ou seja, esse é o caminho da vida que nós temos. Então, o mandamento do Senhor é uma lâmpada para a nossa vida. Nessa terra aqui, o mundo é trevas, não conseguimos enxergar. Então, diante da palavra, ela é uma lâmpada, é uma lei, é uma luz, e é uma repreensão. A gente precisa se frear mesmo, a gente precisa se converter todos os dias. E a correção do caminho do Senhor são caminhos para a vida. Né? Então, para o quê? Para nos guardar da situação adversa mesmo. Então, não cobice no teu coração a sua formosura. Nem te prenda com seus olhos, porque muitas das vezes a gente fica olhando esse mundo achando que tem alguma coisa interessante, mas não tem nada. Só tem fruto amargoso. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem, ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés. Então, ou seja, o Senhor está mostrando que esse caminho aí é tão enganoso, né, que muitas vezes a gente pensa que não vai ter consequência, mas tem. Tem armadilhas que realmente tem brasas que quer nos queimar, quer nos machucar, quer nos ferir. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará por inocente todo aquele que a tocar. Não se injúria o ladrão quando furta, para saciar a sua alma tendo fome. Mas encontrando, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. O que adultera com uma mulher é o falta de entendimento, destrói a sua alma, o tal que faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multiplique os presentes. Então, a gente vai vendo agora o Senhor nos policiando, né? A gente está nessa jornada, né, de sabedoria, e Provérbios realmente é prática, é se vigiar, se olhar, buscar todos os dias essa conversão, porque esse caminho, né, do mundo que nos distorceu, somos totalmente, tudo que está escrito aqui, somos desse jeito, somos todos nós, somos influenciados assim, que as trevas nos influenciam, as trevas não querem que nós obedecemos o caminho de Deus. Então, ou seja, mas quando nós entramos, por isso que, né, todos nós precisamos entender que a decisão é nossa. Quando nós entramos nesse caminho, essa palavra nos guiará, né, nos deitará e nos guardará. E o Senhor falará conosco, porque Ele quer nos ensinar realmente a ser conduzido por Ele. Então, aqui agora a gente começa essa correção do próprio Deus conosco, né? Então, Provérbios vai começar o quê? Alinhar, né, as nossas atitudes, afiando realmente as nossas atitudes para a gente se observar e andar conforme o Senhor tem para nós. Já falei muito, irmã. Em nome de Jesus. Amém. Misericórdia.
Aí, ó, vamos encerrar então. 9 horas. Vamos encerrar. E uma coisa assim, é realmente a mudança, primeiro vai precisar o quê? De admitir, né? Toda mudança é a partir de a gente se analisar e ver que não tá legal, né? É, Então, quando a gente olha pra gente e fala assim, eu não quero viver mais isso, aí o Senhor tem acesso realmente para começar a fazer uma boa obra em nós. Mas amém. primeiro a gente vai precisar admitir que precisamos realmente mudar os nossos caminhos, Verdade. né? E a partir de uma admissão, né, de admitir realmente, aí sim, vamos precisar entregar o nosso caminho para que o Senhor venha nos endireitar, né? E a gente é aquilo que a gente sempre fala, é ter realmente o coração ensinável para que o Senhor realmente tenha acesso realmente, né, às nossas atitudes, né? E nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Então, Amém. e a mudança, né? Eu anotei aqui, a mudança de hábito é a melhor forma de mudar o nosso destino. Então, que nós possamos mudar em todo tempo, né? Olhar para a gente, a mudança começa na gente. E a Ah, autorresponsabilidade, porque muitas das vezes a gente quer ver a mudança no outro, né? sim. E nem a gente mudou, né? E é tão Né? incrível que a gente quer mudar, muitas das vezes a gente não muda, mas a gente cobra o outro para mudar, né? Então, É, que a verdade. gente possa ser realmente a mudança que a gente quer na nossa casa. A partir do momento que Sim, nós mudamos, todo o nosso ambiente muda, verdade. né? E a gente vai parar de se comparar, né? Não vai precisar ficar comparando o outro, né? Porque você está olhando para si e você quer viver esse processo de transformação, né? Verdade. E automaticamente, quando a gente começa a olhar para nós e o Senhor começa a ter acesso às nossas atitudes, é tão incrível que a transformação vai vindo natural, né? Assim como a árvore dá fruto, né? Vamos supor, se você planta uma maçã, né? A semente da maçã, da macieira, automaticamente o processo vai o quê? Transformar em uma árvore e o fruto dela vai ser uma maçã. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente realmente, né, quer que o Senhor comece a trabalhar em nós, e nós somos essa semente que é lançada e morre, automaticamente o fruto do Senhor vai sendo mostrado, né? Automaticamente vai sendo nascido, né? Esse E como que fruto. a gente tem que tomar cuidado realmente com a língua, né? Porque a gente está nesse mundo de mentira. E como ele nos influencia na mentira, né? Então, irmãs, é tão incrível isso, esse cuidado que nós temos que ter, porque o Senhor tem pessoas que têm dificuldade de falar a verdade, né? Não consegue ser verdadeira com ela mesma, né? Então, a verdade, o Senhor, ele é a verdade. Então, diante dele não tem mentira, né? Então, que nós possamos buscar essa verdade para que a nossa língua venha sempre falar a verdade, né, diante do Senhor. O Senhor não está querendo que a gente mostre uma capa de crente, no sentido assim, ah, Senhor, eu estou bem agora. Não, não precisa disso, não. Todos nós somos dependentes mesmo do Senhor, né, de se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda mesmo, eu vim desse caminho totalmente torto mesmo, e eu quero, Pai, mudança todos os dias. Então, Pai, me dê esse coração realmente humilde, né, novamente, coração humilde diante de Deus, porque o olhar altivo, que é o que o Senhor não gosta, que ele abomina, é uma pessoa querer se achar que já sabe, uma pessoa que já é totalmente orgulhosa, uma pessoa totalmente altiva, né? Então, ou seja, o Senhor não tem Eu acesso. acredito. Por que que Jesus, lá no início, no Éden, né? Quando Deus falou para não tocar, né? Não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito porque o ser humano, ele não tem capacidade de lidar com o poder, né? Ele se torna automaticamente orgulhoso, ele se torna automaticamente, o seu ego é inflamado, né? Como Satanás, lá, o Lúcifer, né? Ele quis ser igual a Deus, né? Então, por que que o Senhor, ele não tem problema em a gente ter o conhecimento, né? Não é questão disso, mas é realmente a gente optar na dependência dele, porque a gente não consegue lidar realmente com o orgulho, a gente se torna realmente essa pessoa altiva, essa pessoa, né, que olha para o outro, né, com uma soberba, né? Então o Senhor, ele nos instrui para a gente o quê? Ter um coração humilde e ser dependente dele, né? Que o ser humano, ele não quer depender, né? Ele quer realmente tomar o governo da sua vida sem que o Senhor tome, né?
que a gente tenha, o Senhor ele quer que nós, igual a gente falou no início, né, o livre-arbítrio, mas que nós devolvemos esse livre-arbítrio para o Senhor, porque Ele sabe nos conduzir, né, porque a gente não consegue, Não, né, e a e até sabedoria da formiga é é, incrível, né, é, porque é tão lindo, porque o Senhor, Ele faz com que a gente olhe para a natureza e a natureza nos ensine, verdade, né? Então, a gente olhando a natureza, a gente consegue ser sábio, né? verdade. E ele dá exemplo da formiga, né? Porque a formiga não tem ninguém que mande nela. A formiga, igual tá falando aqui, né? Ela não tem príncipe, né? Não tem governante, não tem ninguém que fala assim, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito. Não, ela mesma faz porque é de forma natural dela fazer, proteger o seu ninho, ir atrás da comida, é natural ela ser próspera. E o Senhor, Ele quer que realmente a gente haja na nossa. Porque de sermos naturais, né? É o que a gente naturalmente está dentro de nós, a prosperidade, o crescer. Mas o que muitas das vezes a gente quer o quê? Ficar ocioso, preguiçoso, né? Porque a nossa carne, né? O nosso cérebro, ele sempre quer o descanso, né? A gente não quer fazer nada. Mas o Senhor, Ele sempre está nos impulsionando para a gente conquistar, Verdade. né? Então, que a gente possa olhar realmente, né, essa sabedoria da formiga, que não precisa ninguém mandar a gente. A gente mesmo sabe o que tem que ser feito. E é o posicionamento. Né? A mudança, toda mudança começa a partir de um posicionamento em querer mudar e não viver mais daquela forma. Né? Então, Verdade, isso que é lindo realmente. Né? Então, verdade. vamos encerrar, né? Já são 9h08. Irmã, hora aí, então, para a gente encerrar. Mais um dia o Senhor nos deu, né? E que nós Amém. possamos guardar todo o ensinamento, né, do Senhor no nosso coração, né? Para que a gente É, não venha esquecer, né? Porque Tiago lá fala, se a gente ouve, não pratica, a gente vai ser apenas aquele que olha no espelho e esquece. Daqui a é, pouco a gente vai, o dia vem, as atividades vêm, só foi um momento, você esqueceu da perfeito. palavra, né? Aí não vai gerar mudança, né? Então, que nós possamos realmente, diante da palavra, nos Levantar. enxergar e essa palavra realmente entrar no nosso coração para que ela venha dar fruto, né? E o fruto da justiça, onde a gente vai promover a paz, onde a gente vai ter um olhar misericordioso para o outro, né? E realmente vamos sendo diferença nessa terra, né? Então, é isso, irmã, ora aí. Amém. Vamos orar então. Glória a Deus. Como é bom, né? Aprender um pouquinho mais com Jesus. Ele nos ensina todos os dias. Ah, já Senhor, meu estou indo Deus, meu lavar a Pai. louça. Hã? Ah, Lilia Glória a Mara, Deus. já estou indo lavar a louça. Oh, glória. É isso aí, a missão, minha filha. É isso aí. Bora pra cima. E até nesse lugar, a gente pensa que não, meu filho, mas até nesse lugar, o Senhor, ele tem recompensas para nós. Então, fazei tudo para o Senhor. Não queira recompensas de homens. Né? Muitas das vezes vai dizer, mas meu marido nem me reconhece, filho não reconhece. Faça para o Senhor. Fazendo para o Senhor, ele diz que ele tem A galardão pia é para o todos aqueles que altar, Lilia buscam. Mara. A pia, para mim, é o altar. Então, vai com esse olhar, meu filho. É o altar de sacrifício. É verdade. E aí encontra o prazer ainda, porque lá em Provérbios 31, que a gente vai chegar lá, o Senhor diz que a mulher ela tem prazer em fazer. Em servir. Maior é aquele que serve. Temos que aprender com o nosso mestre Jesus, que se esvaziou e veio servir. Então, maior é aquele que serve. Então, a nossa missão é servir. Olha que privilégio. Aí, por isso que a gente precisa o quê? Mudar a mentalidade. Não olhar para a louça como um nossa, que saco. Olhar para a nossa casa, nossa, que saco. É olhar e falar assim, é um privilégio, porque eu estou servindo a minha casa. Né? Os meus filhos vão chegar, vai estar tudo arrumado, meu marido vai chegar, vai ter comidinha fresca, né? É mudar o olhar, né? Mudar o olhar e ver que é um privilégio. Aí se a gente olha para o cesto de roupa suja, que tá gigante, que não tem fim, não tem
ainda mais eu aqui, 4 meninos, então 6 pessoas dentro de casa. Quando eu penso que está esvaziando, daqui a pouco um banho já enche de novo a montanha. Aí você olha e fala assim, Senhor, é um privilégio, porque todos estão vivos, estão com saúde. Olha que privilégio que eu tenho, né? E graças a Deus temos hoje máquina, né? Olha que privilégio que o Senhor dá, né? Que tem a máquina de lavar para nos ajudar. Porque antes as mulheres iam pro rio. As mulheres iam pro rio lavar o aprender com a formiga. Bora trabalhar, não, tem uma amiga que fala assim, não, mas Deus foi muito injusto com nós, mulher, não é possível. A gente tem que estar sempre trabalhando desse jeito. Aí olhar muda o olhar. Exatamente. Aí é onde que a gente encontra esse prazer, né? A gente vai só sendo renovada pelo Espírito de Deus nesse lugar. Pensamento, renova a mente, né? Porque aonde que Satanás vai habitar? Quando a gente olha e começa a ver uma insatisfação, né? Aí quando a gente muda o pensamento, aí ele não tem poder nas setas, ou seja, a gente coloca o capacete da salvação, né? Onde ele não vai ter acesso. E assim você vai desfrutar de uma vida melhor. A Gabi falou, eu sempre lembro de Michele. Então lembra, minha filha, lembra de mim, porque aqui, ó, o cesto é assim, ó, transbordando. Até eu fico lembrando da minha irmã, eu falei, meu Deus, minha irmã é muito guerreira, Jesus, glória a Deus. Então, fortalece ela cada vez mais, em nome de Jesus. Mas é quando a gente muda o olhar, gente. Como que o Senhor mudou o meu olhar na maternidade? Porque você vai entendendo o privilégio da sua missão. É desgastante? Não vou falar que não é. É desgastante, é cansativo, mas quando o nosso olhar muda para esse lugar, aí vai se tornando o quê? Prazeroso, porque o Senhor te confiou uma missão, né? Então, aí você quer fazer o quê? Agradar a Ele. Então, Senhor, tudo que vier às minhas mãos, eu vou fazer para o Senhor, né? Então, a Gabi falou assim, ó, é muita comida, é muita roupa, é muito tudo. É muito tudo. Pois é, Gabi, aqui, ó, é vida em abundância, ô glória! E quando eu não tinha esse olhar, como que eu era deprimida? Eu achava a maternidade super, tipo assim, eu não via alegria na maternidade. Eu falava pro Senhor, por que o Senhor me deu 4 filhos? Eu não consigo. Não que eu não amava eles, porque eu amo meus filhos, mas o cansaço realmente, né? O olhar distorcido que realmente o inferno quer lançar sobre nós, pra gente não desfrutar realmente desse privilégio que é ter uma família, de construir uma família, né? Então, realmente o Senhor tirar, porque o Senhor fala que se os nossos olhos for bom, todo o nosso corpo se enche de luz, né? Então, como a gente precisa mudar o nosso olhar para tudo, né? Para o nosso esposo, muitas das vezes a gente olha torto para o nosso esposo, só vê defeito. Então, a gente precisa arrancar esse olhar, né? E realmente para que todo o corpo se encha de luz. Né? E a gente começa a desfrutar uma vida plena no Senhor. Né? Então é isso, gente. Vamos aprender com a formiga. Bora trabalhar. Verdade. Bora trabalhar. Bora para cima. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã na Tua presença, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Pai, diante do Senhor, meu Pai, existe uma força, existe uma alegria, existe um regozijo, existe, meu Pai, realmente uma vida em abundância. Ah, meu Pai querido, neste momento, Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra, por esta oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, meu Pai, de aprender mais contigo, de sair, Pai, deste caminho do mal, este caminho, meu Pai, que nos oprime. E o Senhor, Pai, pagou um alto preço para que nós realmente, Pai, venhamos viver, Pai, livremente, a andar no caminho que o Senhor conquistou para nós, porque o Senhor conquistou, meu Pai, um reino. Pai, o Senhor conquistou alegria, o Senhor conquistou, Pai, bondade para nós, o Senhor conquistou paz para nós. Pai, muito obrigado por
tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós, porque se não fosse o Senhor, Pai, de maneira alguma, Pai, teríamos, Pai, essa oportunidade de ter acesso à tua grandeza. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco diante do Senhor cada mulher, Senhor, que está aqui conosco nesta manhã, cada família, Senhor, que está aqui representada, aonde essa live, Pai, chegar, porque nós nem sabemos aonde ela vai chegar, mas o Senhor, meu Pai, que envia, e aonde ela chegar, meu Pai, que venha trazer, meu Pai, um tempo novo de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, Pai, que possamos enxergar o nosso caminhar, assim como a tua palavra diz, meu Senhor, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, ilumina a nossa vida, ilumina os nossos olhos, ilumina a nossa mente, traz vida, Senhor, que toda opressão, que toda insatisfação, que toda artimanha que o diabo muitas das vezes lança sobre nós, que toda mentira, que toda, Pai, influência das trevas, que não nos deixa, meu Pai, regozijar na tua presença, não venha prevalecer no nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, mulheres, meu Pai, entendendo a tua palavra, recebendo a virtude do teu Espírito, sendo levantada e guiada e direcionada, Senhor, para edificar as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós, meu Pai, um tempo, Pai, de muito amor, de muita alegria, de muito regozijo, Pai, para que possamos, Pai, derramar e transbordar na vida dos nossos, Pai, porque o Senhor diz, meu Pai, que a mulher sábia, ela edifica, Pai, mas a mulher tola, ela destrói. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós nos levantamos, Pai, neste tempo, para realmente, Pai, edificar a nossa casa, para entender o potencial que o Senhor nos deu, Pai, porque sabemos que olhando humanamente, nós não temos essa sabedoria, é o Senhor que dá, Pai, então em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que cada dia, meu Pai, o Senhor possa derramar em nós essa humildade, este coração quebrantado, este coração, Pai, dependente do Senhor. Tira, Pai, todo o olhar altivo de nós, tudo aquilo, meu Pai, que nos influencia, nos mostrando que estamos certas. E nisso, meu Pai, não ouvimos o nosso marido, não ouvimos as pessoas que querem o nosso bem. Pai, no nome de Jesus, Pai, tira toda essa rebeldia de dentro de nós, esse espírito, meu Pai, de desobediente, esse espírito, meu Pai, que nos influencia, Pai, na nossa natureza, meu Pai, corrompida. Pai, porque o Senhor, Pai, tem um novo nascimento para cada uma de nós. E o Senhor diz, Pai, que é necessário nascer da tua palavra. É necessário nascer, Pai, dessa verdade. Pai, no nome de Jesus, Pai, queremos, meu Pai, nascer da tua palavra. Nascer, meu Pai, de mulheres, meu Pai, sendo totalmente guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Aonde, Pai, as nossas emoções não fluirão, mas as nossas responsabilidades e a nossa missão de querer, meu Pai, viver aquilo que o Senhor está nos instruindo, Pai, sobreviverão em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que neste tempo, Senhor, a tua presença, meu Pai, venha inundar a nossa alma, trazendo realmente, meu Pai, um descanso no nosso espírito, trazendo, meu Pai, uma paz que excede todo entendimento, que a nossa mente neste dia possa ser totalmente, meu Pai, sendo inundada pela luz da tua palavra, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, guarda, Pai, o nosso espírito. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia mais, a comandar, a como obedecer, a como viver as tuas promessas, a tua palavra. É que eu oro, Senhor, te agradecendo por este tempo, por esta oportunidade, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meninas. Glória a Deus. Tira foto, hein? Aê! Então, bora, meninas, bora trabalhar. Beijo pra vocês. Dê um dia abençoado para nós. Em nome de Jesus, amém. Renovadas e fortalecidas. Em nome de Jesus. Em nome Até amanhã, né? Nesse mesmo horário, hein? Beijo. Amém. Beijo, meninas. Tchau.